como estava falando há pouco a minha amiga Tereza, dizendo, daqui a pouco vai ser o último discurso desses 2 mandatos e o meu último discurso como vereador desta casa. Porque quando aqui cheguei dizendo que entendo que mandatos eletivos só deveriam ser exercidos 2 vezes. Nós temos nossas profissões, nossas atividades, e encaramos política como serviço. E quando fui candidato a deputado federal, apresentei uma proposta que disse, se fosse eleito, iria apresentar lá em Brasília uma lei onde impedisse que os cargos eletivos fossem exercidos por mais de 2 vezes. Então, como vereador, do mesmo modo que disse o meu amigo, vereador Moritos Matos, nós já cumprimos nosso papel como vereador no município de Aracaju. As pessoas me diziam, mas o senhor tem um 3º mandato. Mas não se trata disso, de carreirismo, quando fui candidato a prefeito na última eleição e não a vereador. Então, não mais serei candidato a vereador pelo município de Aracaju. E após esses 8 anos, eu penso aqui, nesta fala de agradecimento, iniciar agradecendo a Deus por ter me dado saúde, por ter me usado como instrumento para que aqui chegasse e pudesse exercer a minha ação política da forma como eu acredito. E entendo a política como serviço. Provavelmente repetirei isto hoje várias vezes. Eu quero agradecer também aos meus familiares. Quanta compreensão, quanto sacrifício, como o exercício da atividade política exige sacrifícios do convívio familiar. Então, tenho aqui minha filha, tenho minha esposa. Há poucos dias, perdi a minha mãe, mas que foi companheira durante muito tempo nessa jornada. Tenho aqui a minha sobrinha, né? Então, minha família é a minha razão de ser, o meu motivo de ser, e quero agradecer a todos vocês, muito obrigado mesmo de coração a vocês. Quero agradecer aos colegas vereadores, a todos os que foram do 1º mandato, do 2º. Estabelecemos aqui um convívio respeitoso, um convívio com diferenças, um convívio na defesa de contradições, mas aqui eu tive sempre um convívio respeitoso, com reciprocidade de todos os vereadores, no 1º mandato e nesse mandato agora. Porque o princípio básico para que a gente seja respeitado é a gente saber respeitar os outros. Então, o respeito aqui nessa relação foi sempre recíproco, tanto da minha parte para com todos os vereadores, eram 19, agora 24, e dos vereadores para comigo. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês, a cada uma de vocês. Claro, saio daqui amigos de algum que não conhecia, mais amigos de outros que já conhecia, mais amigos de todos, porque a gente procura ter como meta da nossa vida a gente acumular amigos, amizades, centradas numa relação de confiança e de muito respeito. Um agradecimento especial, eu diria, é a cada servidor dessa casa. Cada um, sem exceção. Eu reconheço, é do meu jeito de ser, eu tenho dificuldades, eu não sou de abraços, de beijos, de sorrisos fartos, mas saibam que eu nutro um respeito e uma consideração muito profunda por cada um de vocês. E encontro aqui nessa casa muitos amigos e amigas, e principalmente o que me chama a atenção, servidores dedicados, servidores que seguram, sustentam essa casa aqui, tenho certeza, ao longo de muitos anos, eu conheço há 8, mas servidores com uma atuação exemplar. Exemplar. E merecedores de uma relação, do ponto de vista profissional, com uma outra qualidade. Mas tenho aqui, e deixo aqui amigos, eu dificilmente, não vou andar muito aqui, dificilmente andarei aqui nessa casa. Agora, quando eu passar por aqui, eu vou entrar para cumprimentá-los.
para cumprimentar a todos vocês. Do meu jeito de ser, da minha maneira de ser, mas aprendi a ter um profundo respeito por todos vocês. Quero também agradecer aos assessores que, ao longo desses 8 anos, uns começaram, outros estão terminando, alguns começaram e estão terminando, mas quero agradecer como foi importante esse trabalho. Né? O trabalho de rua, o trabalho de formação, fizemos diversos cursos de formação com os assessores, foi um trabalho gratificante também e tenho grandes amigos, né, que fizeram esse trabalho, desenvolveram esse trabalho de assessoria. Bom, mas vamos conversar um pouco, nós temos uma projeção aqui de alguns projetos. Nós apresentamos, nesses 8 anos, quase 100 projetos, mas nós vamos aqui fazer um destaque apenas daquele que julgo mais importante para o povo de Aracaju. Então, está desenvolvido ali, é um trabalho que quero agradecer da Gisele, um trabalho da assessoria de marketing, que faz um trabalho, uma trajetória de uma história de amor que começa em 2008 com a eleição, 2009, e vai se desenvolvendo até os dias atuais. Então, aí nós destacamos os projetos por área, aqueles que a gente avalia mais importantes. Porque, por exemplo, nós apresentamos ao longo desses 8 anos 15 projetos de título de cidadania, mas a gente não está incluindo aí nessa relação. Existem muitos projetos, projeto de denominação de rua, de praça, não consta aí dessa relação. Nós temos os projetos aí que a gente irá destacar ao longo da nossa fala. Então, de primeiro e de segundo mandato, nós fizemos esse destaque de cerca de 20 projetos em cada mandato para a gente conversar um pouco aqui hoje. Então, da cidadania, que é uma grande preocupação do nosso mandato, até está um pouco pequeno para que eu faça a leitura daqui, acho que preciso trocar o óculos, nós temos a execução obrigatória do hino nacional, parece simples, mas é algo que a gente trabalha a nacionalidade, e eu fico até, cada vez que vou ao futebol, eu tenho um pouquinho de orgulho, que tocam o hino nacional aqui em Aracaju, e foi um projeto nosso, e no início, a gente saía atrás do secretário de esporte, e correndo atrás para ir alugar uma empresa que botasse o som para poder tocar o hino no estádio. Era um negócio assim meio notoriamente para que pudesse acontecer. Instituímos aqui, eu acho que é fundamental, o Conselho Tutelar, o dia do Conselho Tutelar foi um apelo dos conselheiros tutelares, no sentido de que a gente tivesse esse dia consagrado. É fundamental o trabalho do conselheiro tutelar para as políticas públicas que envolvem crianças e adolescentes. Nós temos a obrigatoriedade da inclusão do número do telefone do serviço de manutenção. Isso parece simples. Qual a utilidade disso? Mas muita gente me procurava para reclamar que não sabia se dirigia para a Insurb, para a Imurb, para a Energisa, o que fazer quando tinha um problema. Então, a lei obriga que o número de contato para manutenção seja colocado no talonário de conta para que as pessoas possam facilmente se comunicar. Dispõe sobre a postagem ou remessa direta de avisos de cobrança com prazo mínimo de 10 dias. Olha, isso é importante. E é uma lei, e aqui já faço uma autocrítica do que acontece aqui no Legislativo, nós temos muitas leis, mas o impacto dessas leis não acontece na sociedade, ela não se faz cumprir. Então, por exemplo, essa é uma delas. Nós tivemos, na época aqui, até um gerente de um banco que nos procurou, fazendo com que a gente não colocasse essa lei em prática. Mas o que é que acontece com a sociedade? Por exemplo, nós estamos tendo aí agora um exemplo claro, atrasa-se o salário dos servidores, mas servidor, tudo que vai pagar, paga com juros. Então, veja, o próprio ente público, às vezes, atrasa, mas aquilo que o cidadão deve para o ente público, ele vai pagar com juros. E acontece muito na vida dos cidadãos o quê? O correio entra em greve, os bancos entram em greve, e as pessoas ficam sem poder pagar. Então, o que essa lei diz para o município de Aracaju? Que vai valer o pagamento
até 10 dias depois que a pessoa receba ou que tenha a possibilidade de pagar. Então, se o correio está de greve, se o banco está de greve, não tem o prazo de validade, de vencimento, já não vale mais. O que vai valer é de quando a pessoa tem possibilidade de pagar, ele terá 10 dias para pagar. E só a partir daí é que pagará a multa. Nós fomos conversar com o procurador-geral aqui do Ministério Público, no sentido de que essas leis comecem a ser efetivamente exercidas. E ele me pediu para que fizesse um apanhado de todas elas, para que entregasse lá para o Ministério Público se envolver no cumprimento dessas leis. Porque até o cidadão, nós não temos condição de fazer comunicação para todo cidadão e cidadã, no sentido de que conheçam a lei. Nós temos aí, no quesito cidadania, está difícil, Gisele, eu não estou conseguindo, sobre a prioridade do andamento, isso, inclusive, nós vamos estar votando hoje aqui, encerrando a votação, prioridade para as pessoas com mais de 65 anos, ter prioridade no andamento de projetos na esfera administrativa. Próximo. Está muito difícil, muito difícil. Aqui, estabelece condições de funcionamento, aqui com relação à segurança pública, de detectores de metais nos dispositivos dos bancos. Isso aqui, inclusive, tem um impacto na saúde, porque no detalhamento da lei consta o cuidado e o treinamento que os guardas têm que ter com relação à conduta quanto aos detectores de metais. Hoje nós temos pessoas com marca-passo, então tem que ter cuidado também com essas pessoas que têm o marca-passo. Estabelece proibição do uso de capacete depois que o condutor desce. Olha aí, Sargento Vieira. Algo importante que a polícia precisa saber, é proibido, por lei, no município de Aracaju, que alguém transite. Se não estiver na condução da moto, parou a moto, antes de descer já tira o capacete. Não pode estar se deslocando com o capacete. Parece simples, mas isso é algo que poderia ser cobrado pela polícia e cobrado pela população. Dispõe sobre a obrigação da instituição bancária adotarem medidas com relação a conter a saidinha bancária. Então, a lei detalha uma série de medidas que os bancos ficam obrigados a adotar no sentido de evitarem a tal saidinha bancária, né? Os roubos que acontecem por conta disso. Dispõe sobre a instituição do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas. Próximo. 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 Saúde. Esse agora que eu não estou lendo. Pronto. Proíbe bronzeamento artificial. E a segunda eu não estou conseguindo ler daqui, mas na terceira nós temos, isso é fundamental, olha outra lei aí que precisa envolver a população. Com nossa assessoria, nós ficamos nos sinais, distribuindo panfleto, alguns meses, no sentido de orientar, porque essa lei só pega se a população tiver compreensão. Esses copinhos descartáveis que a gente usa, para a polimerização deles se usa o bisfenol. E hoje o bisfenol é comprovado no mundo inteiro que é cancerígeno. Diversos tipos de câncer têm aumentado a sua incidência por conta do bisfenol. E onde é que a gente ingere bisfenol? Quando toma cafezinho em copo descartável. Foi proibido na Europa a história das mamadeiras assassinas, porque as mamadeiras tinham bisfenol e a criancinha já usava a mamadeira com isso. Foi a primeira lei no Brasil, depois é que saiu uma lei federal proibindo mamadeiras, mas a nossa lei aqui proíbe todo descartável à base de bisfenol para se usar alimento aquecido. Então, ou a população, eu chego nos lugares, vão servir cafezinho, aí eu paro, não pode, está errado, não sei o quê, peraí, o pessoal, fica, não sabe. Ninguém vai tomar um cafezinho, puf, caiu para trás, morreu com câncer. Não vai ser assim. Mas as pessoas vão morrer à medida que ficam com essa prática, e aí no futuro aparece lá um câncer e não sabe por que foi o bisfenol. E ainda está relacionado com alterações hormonais para as mulheres. Né? A menarca precoce e alterações outras relacionadas com a ingestão do bisfenol. Então, essa lei é destaque e precisa que a gente reforce isso com o Ministério Público. Próximo.
Ainda com saúde, manipulação de alimentos, tem uma lei aqui sobre isso, dispõe sobre a avaliação periódica dos equipamentos esportivos do município. Hoje se estimula muito a prática esportiva, às vezes a pessoa chega na praça, está tudo quebrado, porque não existe uma política pública de manutenção desses equipamentos. E foi instituída aqui a Frente Parlamentar dos Direitos dos Animais. Está já aprovado aqui. Precisa isso enquanto política pública, entendendo a importância das zoonoses para a saúde das pessoas. Próximo. Com relação à transparência, aí foi interessante. Quando assumi no primeiro mandato, e que é que cheguei, aí eu coloquei lei para acabar votação secreta, lei para que tivesse relação de cargos comissionados, com bastante transparência, e isso não existia ainda a lei de acesso à informação. Então eu pedi tudo isso. Esses projetos, e veja, eu era da bancada de apoio, esses projetos não conseguiam nem tramitar. Eles nem tramitavam. Era muito difícil. Aí depois veio a aprovação nacional da Lei de Acesso à Informação. Depois veio a proibição de votação secreta, federal, de cima para baixo. Então é que as coisas aqui foram mudando. Mas antes que essas leis existissem, a gente tentou aprovar aqui, e a gente não conseguia, não era ser derrotado na votação, era nem tramitava. A gente pedia a relação dos cargos comissionados, relação nominal dos cargos comissionados, no site da prefeitura. Relação nominal de todos os servidores e relação nominal dos terceirizados. A gente não conseguia fazer com que essas leis tramitassem. Mas, com o tempo, essas coisas foram acontecendo, é a luta que se institui na sociedade pela cidadania. Então, autoriza a redução do imposto predial e territorial. Hoje nós estaremos votando aqui, terceira votação e redação final, que tem um impacto na sustentabilidade muito grande. Nós temos sobre a publicação na internet dos terceirizados, da relação dos terceirizados, e o uso obrigatório do brasão. Olha, outra coisa que nós lutamos, olha, tem 8 anos, agora é que nós estamos conseguindo aprovar. 8 anos aqui nessa casa que a gente luta, para quê? O prefeito que entra quer pintar as coisas da cor, aí a gente luta 8 anos para que seja o quê? Cores oficiais, acabou e o brasão, e é interessante, por exemplo, nessa gestão que está acabando, o prefeito passou os 4 anos dizendo que não tinha dinheiro, que encontrou a prefeitura quebrada. Mas no primeiro ano, a obra que fez foi sair pintando uma série de postos de saúde de verde. Olha que incoerência. Não tem dinheiro, mas tem dinheiro para ir pintando de verde. Isso é a visão patrimonialista do Estado. O Estado para mim, o Estado é meu e para mim. O Estado que eu falo, o ente público, o município, o Estado, a União, é essa visão patrimonialista que tem que acabar. É meu e é para mim. Então eu posso gastar do jeito que... Não, você gasta do jeito que você quiser o seu dinheiro. Agora, o dinheiro da população não pode ser gasto assim, tem que ser gasto com transparência. E lutamos, e parece que até por fim agora, inclusive o vereador Gonzaga esse ano tinha colocado uma lei nesse sentido, a minha teve antecedência, mas nós vamos fazer o quê? Vamos juntar e vamos aprovar tudo, está uma lei da minha autoria e da dele. E agora, Gonzaga, parece que a gente vai conseguir aprovar, depois de 8 anos de luta, também o Pedrinho Barreto, que a gente tem aqui essa lei que disciplina e que moraliza a gestão pública e que despersonaliza a gestão pública. Próximo, por favor. Mobilidade urbana. Nós temos aí, olha, a integração do ciclista. Esse projeto é um projeto, inclusive, do ciclo urbano, que nos apresentou e que nós demos entrada nessa casa. Integração do ciclista. Nós temos que cuidar bem do modal para quem usa bicicleta. Então, é preciso que a gente valorize isso, como integração no sistema de transporte. E dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de itinerários das linhas de ônibus, uma coisa elementar, uma coisa básica, mas que tem esse vazio legal. Próximo. Meio ambiente. Proíbe, olha aí o importante. Isso nós discutimos com a polícia. Nós tivemos várias discussões. Joelise, polícia militar, saímos discutindo, porque... E eu me lembro que ele repetiu aqui semana passada, o Eduardo Matos. Ele disse, no Brasil inteiro, nas capitais, ele cita sempre os 3 maiores problemas. Questão de animais abandonados e poluição sonora. E como resolver esse problema? Aí, discutindo, nós encontramos a solução. O problema é o seguinte,
O camarada, se ele para com o som num lugar, numa praça, ele vai estar fazendo uma ocupação indevida do solo. Foi aí que nós encontramos a brecha. Então, se o cara quiser ficar parado tocando aquele som alto, ele vai ser multado porque ele não procurou a prefeitura para pagar o uso e a ocupação daquele solo. E, claro, quando for estar pedindo para isso, a prefeitura pode estar negando que libere. Mas isso foi a brecha. Então, por exemplo, o cara pode até passar tocando. Agora ele não pode parar. Se ele parar, vai ser apreendido. Então, a gente vai resolvendo essa coisa que já produziu até morte aqui em Aracaju, por conta dessa história do desrespeito da qualidade da música e do som que a gente ouve aqui. Educação. Nós temos um projeto aí que é importante, trata da evasão escolar. Esse foi feito em parceria com o Ministério Público. Nós temos uma... É comum a gente encontrar na rua estudantes fardados andando. E outra coisa, eu fui procurado semana passada por um pai de aluno que disse que o filho chegou em casa às 9 horas, porque foi liberado pela escola porque não tinha mais a merenda. E que as provas seriam essa semana e que não iriam mais acontecer porque não tinha papel, a escola não tinha papel para rodar as provas. E fui procurado também semana passada por um senhor, Anísio Teixeira. Ele disse que tem 3 meses que os meninos não têm aula. 3 meses que os meninos estão sem aula. Então, a gente não pode tratar impunemente a educação dessa forma. Então, o que é que a gente está fazendo? A evasão escolar, a gente está envolvendo o diretor, a família e o Ministério Público. Então, o pai e a direção da escola que permitirem que, reincidentemente, um aluno falte muito e não tomar providência, o Ministério Público aciona o pai, a família e aciona o diretor da escola, para que procure resolver o problema da evasão escolar. É uma ferramenta que a gente precisa estar também em parceria, acionando o Ministério Público, para que o Ministério Público faça valer. A lei detalha os mecanismos pelos quais essa vigilância será exercida. Próximo. E outro detalhe. Veja, eu não sou profissional do direito, mas tenho, assim, uma grande satisfação. Quando aqui cheguei, vereador do primeiro mandato, aí eu disse, eu tenho que aprender esses negócios. Aí pedi regimento, lei orgânicos e saí lendo. E fui estudar. E quando eu tive a oportunidade, fui até fazer curso para aprender sobre tudo isso. E ao final, no primeiro ano de mandato, depois de um curso, eu apresentei aqui uma proposta que eu me lembro bem, o vereador Elber Batalha, que é advogado, elogiou a qualidade do que estava sendo feito, não obstante eu não ser um profissional do direito. E hoje, essa casa, o processo legislativo, as técnicas legislativas, os senhores vereadores e vereadoras, quando vão fazer qualquer projeto, ele tem que obedecer a uma técnica legislativa e a lei que regulamenta essa técnica legislativa nessa casa é uma lei da nossa autoria, porque quando aqui chegamos, existia uma antiga, ultrapassada, e nós, então, produzimos isso. E sempre percorremos a possibilidade de mudar o regimento, que também, décadas e décadas, ultrapassado. Já fizemos várias tentativas, mas as emendas que acontecem aqui, elas vão acontecendo, são incluídas, e muitas vezes ela desobedece um outro artigo. Aí vai criando uma confusão. O que é que foi feito há quase 2 anos atrás? O presidente Vinícius criou uma comissão, eu, vereador Irã, vereador Jair Santana, vereador Roberto Moraes, servidores Elias e Carlos Roberto Bonfim, para que fizéssemos isso. Fizemos aqui palestras, trouxemos Carlos Machado, que é procurador, trouxemos a advogada Glícia. Então, fizemos encontros, fizemos discussões, pegamos o regimento interno de diversas capitais e de cidades e fomos estudando, E agora, foi um ano, presidente, renova por mais um ano que não está dando, renovou por mais um ano e estamos concluindo agora. Até a imprensa chegou. Por que que agora? Porque aquela história, se desconfia de tudo que político faz, né, vereador Jair? Tudo. Foi político, aí desconfia. Por que agora? Eu disse, porque foi agora que acabou. Porque agora que acabou. Poderia ter sido há 2 meses atrás, há 5 meses. Foi agora que acabou. Nós deixamos tudo pronto antes do processo eleitoral e dissemos
conversamos aqui, disse, olha, depois do processo eleitoral, a assessoria jurídica arruma e a gente apresenta. Está pactuado, a única polêmica era a eleição da mesa. Uns 3 ou 4 vereadores falaram que estavam em desacordo, tira, ficou tudo como está. Porque qual é o grande empecilho de mudar, que nós descobrimos para mudar o regimento? Precisa mudar a lei orgânica. Então, existem cláusulas da lei orgânica que precisam ser modificadas e até ver se a Constituição Federal permite essa mudança, para que a gente possa, então, colocá-las, implementá-las no nosso regimento. Mas já avança, tem um regimento mais arrumado, não tem pontos polêmicos, é o que está consensuado, que está ali, que a gente provavelmente vota até hoje. Então, é a contribuição que a gente dá para o processo legislativo. Próximo. E, olha, eu quero pedir aqui, que inclusive já falei com os vereadores da rede, atenção, conversei com o secretário, 2 projetos vetados que eu acho fundamentais, e vetado 2 vezes pelo atual prefeito. E foi interessante, olha, a primeira vez foi vetado, aí eu de imediato pedi ao prefeito para ir conversar. Quando eu cheguei lá, eu disse, quero conversar sobre animais. Ele disse, vamos, que essa é uma causa que eu defendo, é uma causa importante e tudo mais, e não sei o quê, pererei. Eu disse, pois é, o senhor acabou de vetar o projeto que a gente fez. Vetado? Mas como? É porque é um volume de coisas, a gente assim não sabe, vamos ver como é que a gente faz. Aí reapresentamos o projeto e disse, o que precisa agora é a prefeitura ter o caixa móvel para poder aprovar isso aí. Aí nós ficamos aqui 3 anos. Tinha dinheiro no orçamento que nós aprovamos em 2012 para comprar o caixa móvel, não compraram. Passamos 3 anos a gente atrás, brigando. No último ano, compraram o caixa móvel. Aí qual era o acordo? Feito com o secretário do Meio Ambiente, da Saúde e o prefeito, e com os vereadores da área da saúde daqui. Comprou o caixa móvel, aprovemos a lei. Aí a lei estava aí aguardando, esses anos todos. Aí saiu a licitação do caixa móvel, vamos aprovar a lei. Aí aprovamos por unanimidade, todo mundo sabia do acordo. Sabe o que aconteceu? O prefeito esqueceu que tinha o compromisso e vetou de novo. Aí nós estamos com o caixa móvel e não temos a lei. Então, precisa, porque já foi vetado esse ano, não dá para reapresentar mais. Então, já falei com a Kitty, apresenta o projeto do caixa móvel, e falei com o secretário, já falei, inclusive, com o atual prefeito. Prefeito, tem política de proteção de defesa dos animais, não existe aqui em Aracaju. Então, precisamos começar, e começar com a castração dos animais. Então, tem essa lei que os próximos, aqui tem alguns vereadores que continuarão, então é importante que aprovem isso. E outro é adolescente aprendiz. Olha, quase todas as capitais do Brasil têm. O Ministério Público veio para uma sessão aqui, quando veio, foi uma sessão que a gente chamou para discutir trabalho infantil, aí eles trouxeram um projeto, nós pegamos esse projeto, apresentamos, olha as coisas do parlamento, olha a reflexão que a gente faz do parlamento. Aí os vereadores, quando nós apresentamos aqui, porque na sessão especial às vezes tem poucos vereadores, aí vejam só, na sessão, todos os vereadores, sem exceção, pediram para subscrever. Aprovado por todos, não teve um voto contrário. Aí vai para o prefeito veta. Aí vem para aqui, eu digo, tá, primeiro mandato que eu estava aqui, prefeito, não, não foi do Caixa Móvel, não, foi o adolescente aprendiz. Aí disse, tá, prefeito vai perder. Os vereadores todos assinaram e votaram a favor. O projeto é de autoria de todo mundo. Aí eu disse, pronto, vai perder. Quando botou, não é que o prefeito ganhou e o projeto foi vetado. Então, também a gente já apresentou esse projeto 2 vezes e ele passa aqui e é vetado lá pelo prefeito. Então, fica para a próxima legislatura aprovar isso aí. Próximo. Então, nós teremos os vereadores Kitty e Américo, que já estiveram aqui nessa casa, já estão com toda a documentação, já estão estudando, estão discutindo, a assessoria já está conversando, a assessoria que eles constituirão, para que não cheguem aqui do zero, já que são vereadores de primeiro mandato. Próximo. Então, é um obrigado a todos os aracajuanos e a vocês todos, e os ensinamentos. Nós precisamos fazer política enquanto serviço. Chega de fazer política a serviço do poder e da disputa do poder,
Chega de fazer política a serviço do que me interessa, do patrimonialismo, da visão de um município que é meu e para mim. Então precisamos fazer essas mudanças, essa relação que o povo de Aracaju precisa e o povo de Aracaju merece. Nós temos, pode deixar ficar passando a foto aí, aqui encerro, para obedecer, como sempre. Passei 8 anos obedecendo o tempo e não seria agora que não iria obedecer. Obrigado a todos, um grande abraço no coração de todos vocês. Foi um prazer enorme ter passado 8 anos aqui com vocês.